Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solado número 44. Eu fui colar aqui, porque eu estava esses dias com medo que eu estava errando o número. Esse é o Solado número 44, sua dose semanal de metal, futebol, não necessariamente nessa ordem. A gente sempre lembra que a parte sonora da newsletter que você confere em solada.com.br. E eu sou o André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma falando aqui. Bora mais um episódio. Um episódio que não é sobre a volta do Oasis, até porque Blur é bem melhor. Há divergências, apesar de não haver interesse em discutir isso. Até porque não tem perceber. Assim, o que eu me lembrei dessa semana, assim, foi que eu entrei no Twitter no dia do anúncio e me senti em 1996 de novo, assim, quando todo mundo tava falando de Oasis, babando ovo pro Oasis ali na esteira do What's the Story Morning Glory. E assim, que era legal, assim, eu tinha gostado do primeiro disco do Oasis, assim, o primeiro disco eu não tinha ouvido, eu tinha gostado das músicas do primeiro disco que eu tinha ouvido, Live Forever, Rock and Roll Star, Supersonic. Eu chamava legal, assim, depois eu fui ouvir disco que eu gostei e tal. Mas assim, falavam tanto do CD novo, eu lembro que na roça o meu tio tinha uma locadora e esse CD não parava na locadora. Eu chegava e já tinha gente, a gente tinha que ligar avisando, ó, chegou, vem buscar. E aí, numa dessas vezes que diz que chegou, e antes da pessoa nova ir buscar o CD alugado, a gente botou o CD pra ouvir, assim. Mano, por que não é tudo isso? Por que que a galera Veja tá bem. nesse ponto de desespero? Não é, tipo, muito melhor do que as primeiras, o primeiro disco do tipo. Você não tava ouvindo Super Sonic alucinado, por que que você tá ouvindo agora Don't Look Back in Anger alucinado, sabe? Tipo, não tem essa. Não senti esse salto gigantesco de qualidade pra ter aquela. Agora é uma banda gigantesca, assim. Mas enfim, marcou época, os caras vão encher a burra de dinheiro aí agora. E quem quiser comprar ingresso, boa sorte, assim. Tem um sorteio, tem que responder perguntas sobre o É, Oasis para poder entrar no sorteio. Eita! isso, né? Não ia ser simples, né? Porque os caras iam criar alguma confusãozinha com isso também, né? Óbvio, óbvio. Uma nota triste dessa semana, mas que a gente também precisa fazer, é que foi, infelizmente, teve falecimento a passagem do zagueiro esquerdo do Nacional do Uruguai. Foi um dos lances mais, como é que pode dizer assim, bizarros, que é tipo assim, de repente, bluf, o cara cai no chão em campo do Morumbi. E então, assim, Isso, foi. coincidentemente, no Morumbi de novo. Exato. Que eu tinha sido o caso do Serginho, Isso. do São Então, assim, Caetano. 2005, né? 2005, 2004. é, 2004 foi. 2004. Então, assim, como é que é? Bah, que a família fique bem, porque, bah, assim, foi uma coisa do nada para nada. Assim, foi uma E coisa maluca, assim. aparentemente ele já tinha, desde jovem, ele tinha esse problema de arritmia, né? Então é mais uma vez aquela situação de time de futebol tem que ter cuidado com essas coisas. Tá? Esporte cada vez mais físico, cada vez mais de explosão, exigindo cada vez mais do físico das pessoas, algum tipo de problema de saúde. Não combina mais com esse futebol de alto rendimento do jeito que tá, do jeito que o futebol evoluiu fisicamente. E também combina com. Se você não tem porte de atleta, não tente ser um atleta, entende? É muito legal você postar coisa na rede, mas se você não tem porte de atleta, você não é um atleta. Tipo, É isso, entender, entender as limitações do seu corpo, né? Se você vai querer ser um atleta amador, né? Ainda assim vai fazer o acompanhamento físico, ver se você tem porte de sair correndo para não ser um maratonista louco, essas coisas do tipo. E os times de futebol têm que levar isso a sério, porque eles estão, já é uma indústria multimilionária, bilionária ali. Pra falar bilionária, porque a dívida do Corinthians está no bilhão, assim. bilhão. Então, Horrível. tem que. Essas coisas são inaceitáveis, eu acho. É um jogador que tem um problema de saúde desde pequeno, desde que entrou na base, e você ainda assim permitiu que esse cara seguisse uma carreira profissional, sabendo do risco que isso gerava, né? Mas vamos embora, vamos, porque a gente tem um, como é que diz assim, a gente tem um gancho, em homenagem a Peter Hook. A gente ia fazer um É, gancho para Peter Hook. Já a errou. resenha do Thiago está lá no Bem, igormiranda.com.br. Mas o Thiago estava horas pincelando isso, a gente estava discutindo, e hoje o Thiago lembrou de uma coisa, e é o momento, assim, momento de voltar 2 décadas nesse programa e falar dessa explosão do novo metal americano. Dá pra gente, a gente estava olhando aqui
lembrando, é uma turma que vai resgatar uma velha guarda do Def, vai colocar um tempero ali do thrash e vai começar a tentar encontrar uma variante que vai render dois discos que pra gente são um pouco símbolo. Não confundir, eles estão muito de braços dados ali com coisas, com o volume 3 do Slipknot, que também agora fechou seus 20 anos, mas tem dois discos pra gente simbolizar essa história e tem depois até uma infeliz coincidência depois que a gente lembrou para o Brasil. Os dois discos que a gente estava lembrando, hoje de 2004, o Ashes of the Wake, do Lamb of God, é o terceiro disco do Lamb of God, é um disco que, tipo, onde faz. O Thiago usou uma palavra que ele vai usar bastante, já disse que é solidificar, vai consolidar a história do Ashes of the Wake. E o outro que para mim é o Leviathan, que ele é o segundo, mas para muita gente ele também foi o primeiro ali do Mastodon, e que foram discos que eles colocam assim, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que está remexendo nesse eixo gravitacional de gente nova que está chegando para bagunçar, no bom sentido, para bagunçar um pouco esse rolê. E quando o Thiago falou a gente estava propondo a ideia, e daí o Thiago veio com a pergunta para mim que eu vou repetir para ele de propósito depois, que era voltar lá atrás. Aí eu tava fazendo exercício assim, tipo, o que que tava em 2003, 2004, né? Eu tava lembrando 2003, 2004, acho que eu tava comendo o Sound Chaser do Rage. Eu acho que é o Rage mais redondinho ainda, aquela formação. Pive, Mike Terrana, sempre lembrando da pichação, da homenagem no muro, aquela. Mike Terrana, baterista, que é o menino aquele que pintou no muro. Grandes heróis. E aí tá lá, Mike Terrana, baterista. Mas é a tríade Mike Terrana, Pive e Vitor Smolsky, é o Rage redondinho, 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 redondinho. E o Vitor outro Smolsky, conhecido no ambiente como Tupazinho. Tupazinho também, exatamente, exatamente, exatamente. Eu falei oficializando o apelido. E eu tava lembrando que esse também ali é uma época que depois vai reverberar em outras histórias, outras coisas, outros episódios futuros. É o ano do We've Come For You, We've Come For You All do Anthrax, que é para mim o disco de repor o Anthrax na jogada. Só que também é aquilo que a gente tá falando uns dias atrás, assim, é um daqueles discos que não tá nos streamings, você vai ter que correr pro YouTube para ouvir. Falando de coisa boa, falando de coisa mais não tão boas. Para mim, 2004 é uma coisa que eu fui, por conta da produção do programa de hoje. Para mim, é o ano que eu começo a ficar meio, como é que eu posso dizer assim? Para mim, começa a bater uma fadiga de Therion, que era uma banda que eu comia, Therion. Daí vem dois discos no ano, Lemúria, Sirius B, acho que até teve a tour depois aqui. Aí eu começo a falar assim, dois CDs, tipo, não sei, acho que primeiros momentos da idade, coisas mais pegando. E também acho que era o ano acho que já era o ano o quê? Do Train of Thought também, alguma coisa assim, que era o momento que a Deixa. gente tava meio que renegando DT e Iron. Train of Thought 2003, né? Isso, o Trem dos Torto e o Ou Dance of Death, 2002 a uma coisa por 2003, aí. assim. Porque 2005 vai ter o Octavarium, né? Isso, É quando o eles entram Oito mais pra Ovários. E você, Thiago, onde estava com a cabeça em 2004? então, eu certamente não tava com a cabeça nesse novo metal americano em 2004, assim. Não que eu não tivesse o Slipknot e o System of a Down, eram bandas que já tinham aberto meu olho nessa época. Eu já tinha amigos que falaram muito do Iowa, do Slipknot pra mim, e o System of a Down tocando nas rádios, com uma estética de música pesada, de heavy metal ali, do jeito deles. Eu tinha agachado legal, então eram bandas que eu já tinha discos em casa. E tava mais ou menos acompanhando, mas eu não tava interessado, não tava indo atrás. Assim. Os metals que eu tava ouvindo naquela época vai ser os metal que eu já ouvia desde então. Eu já ouvi Anthrax, School of the Exodus. Então, tipo, talvez a banda nova que eu mais gostasse em 2004 fosse Rammstein, assim. E, então, em 2004 acho que quando saiu Rise Rise. Acho que é. Então, tava assim, não tava prestando atenção nisso. Minha cabeça tava completamente alheia a metal. Eu tava ouvindo Nick Cave alucinadamente, assim, Nick Cave and the Bad Seeds. E aquele post-punk dos anos 70, anos 80, aí Joy Division na cabeça, uma das bandas, a The Cure. Então eu tava nessa linha, assim. E ouvindo também coisa velha, assim. Desde que eu entreguei meu TCC em 2002, eu parei de acompanhar a cena, sabe? Eu não tinha saco de ficar lendo revista de metal pra ver banda nova, ficar fuçando sites pra procurar coisas novas ali. Então eu tava ouvindo os progressivos dos anos 60, anos 70, aproveitando que a internet de banda larga facilitava você entrar e baixar coisas, né? Aqueles primeiros momentos de Napster, depois o SoulSeek da vida, essas coisas ali. Download facilitava que a gente pudesse ir atrás de
tava facilitando o acesso naquele momento. Você ficava uma noite por um disco, não uma noite por uma música. Então não tinha mais que foi em 2000, eu acho que eu passei a ter internet a cabo em casa em 2002, que eu podia deixar a internet ligada 24 horas por dia. A Então, DSL. acho que era o Galaxy, né? Como que era um aplicativo? O áudio. Audio Galaxy. Áudio Galaxy. Audio Galaxy, que eu lembro que você Azulzinho. colocava ali, que era uma desgraça. Baixava, você colocava as músicas de um disco pra baixar, vinha música em 96K, música em 320K, cada uma via de um jeito, você não conseguia escolher direito como que a música ia chegar. Mas assim, servia pra conhecer as coisas que você tava atrás de ouvir, assim. Acho que foi nessa época a primeira vez que eu vi a discografia inteira do Pink Floyd, por exemplo. Mas eu fui ouvir Magma, fui ouvir discografia do Jethro Tull, que eu só conhecia de alguns discos. Foi nessa época, assim, que comecei a ouvir as doidices, assim. 2004 a banda nova que eu mais gostava era Opeth, de metal, em 2000. Eu tinha gostado muito, mas eu já conhecia de antes de 2002. Então, assim, aí vai entrar o Mastodon e o Lamb of God vão entrar na minha rede ali, mais ou menos em 2005, na esteira de ter ido ver Slipknot e o System of a Down ao vivo na Noruega, que eu passei um mês na Noruega em 2005 na casa de alguns amigos. E o System of a Down e o Slipknot tocaram na Noruega nesse período que eu tava lá. E eu fui ver as duas bandas, e aí os dois shows. O System of a Down foi um show ruim, porque o System of a Down já tava naquele fim de carreira deles ali. Eles já estavam meio tretados interno, então era um show daqueles que a banda não tinha nenhuma coesão no palco. Mas o Slipknot fez um show daqueles de alucinar, já sair assustado. Falei, nossa, eles são de fato muito bons ao vivo. E isso fez com que eu comecei a ter uma certa curiosidade de ver essas bandinhas que estavam pipocando em 2005 para ouvir. O Slipknot tinha acabado de lançar o volume 3, né? O Ameaça é Real, não, o volume 3. Esqueci qual É que é o. Subliminal Verses, não? Subliminal Verses, isso. The Threat is Real é o volume 8 da No Trax. Trax, exatamente. Então, e aí que vai entrar na minha esteira o Lamb of God, na minha rede ali, o Lamb of God e o Mastodon nessa época. O Mastodon foi de cara, assim, talvez tenha sido importantíssima para abrir essa rede mesmo. O Mastodon eu já gostei logo de cara, eu vi o Leviatão de início e já falei, nossa, que descasso, adorei isso. E aí vai ter o Scott Kelly. Scott Kelly, hoje o cara tá cancelado justamente porque. E é isso jogou, acabou com neuroses por causa disso, mas é o que vai me levar pra neuroses. Depois eu ouvi neuroses com mais calma. Mas o Mastodon vai abrir uma esteira de bandas pra eu ir atrás que muda radicalmente como eu encaro o heavy metal. Assim, vai me fazer levar de volta pro heavy metal, a música pesada. E o Lamb of God me assusta também. Esse Lamb of God demorou um pouquinho mais pra eu gostar, mas o Ashes of the Wake é um disco que eu acho sensacional. Até que eu tenho os dois discos em CD. Era uma época que eu comprava discos ainda, apesar de existir downloads assim. E então, a gente já foi isso. Mas o Lamb of God é uma banda que, assim como foi errado, levou um pouco tempo, levou um certo tempinho pra me convencer, também não durou muito tempo que eu fiquei convencido. Porque eu acho que o Lamb E, of God já tá ali pelo menos uns 15 anos que o Lamb of God não lança mais nada no nível desses discos que ele lançou. Ele vai lançar o Sacrament depois, que é muito bom também. Mas dali pra frente é só decadência, nenhum dos discos dele consegue manter o padrão que ele lança nesses três discos, que é o As the Pulse Burns, o Ashes of the Wake e o Sacrament. o... Estava lembrando depois, e tem outro link, mas o Lamb of God também, lembrando, você falou só de cancelamento. O Randy Blythe também ficou um tempo preso. Isso vai ser Então, depois, né? Até dar um renascimento de popularidade pra banda ali, que é quando ele vai ter um show na República Tcheca. Os shows do Lamb of God eram shows completamente malucos. O Red Blythe é um cara que ele incentivava o público a fazer todo tipo de doidice, porque ele vem da escola do hardcore mais mesmo. Então ele pegava ali, tipo, escola Bad Brains, fiquem doidos aqui, pulem do palco, se batam, abram rodas, façam wall of death. A escola do Red Blight é essa. E numa dessas ele incentivou um cara a se jogar do palco no show do Lamb of God na República Tcheca, o cara morreu. E aí ele teve uma postura honesta, do tipo, de encarar o processo por aquilo. Porque ele não teve culpa, obviamente, ele não queria que o cara morresse, ele não fez nada do que ele não faz a carreira inteira dele ali.
E por causa disso, o cara morreu. Ele ficou preso, ele encarou o processo. Tem um disco do Lamb of God que as letras basicamente são relacionadas. Isso que é mais ou menos, talvez seja o melhor até desses últimos deles, assim. Mas também não é um disco do nível do Ashes of the Wake. E ele acaba inocentado, porque de fato é aquilo, né? Não tem culpa daquilo, ele não fez, tipo, não agiu diferente, ele não falou pro cara pule de cabeça no meio disso aqui, ele só falou pula pro palco ali e deu ruim. Triste, é o risco que sempre que você entra numa roda de pogo num Veja show, bem. você corre o risco de que isso possa acontecer, você pode tropeçar e as pessoas te pisotearem. E não dá pra culpar a banda, porque a banda pediu uma roda de pogo no show. Veja bem, é um show de metal, não é um show de É um sertanejo show de universitário. metal, show de hard rock, show de punk, show de hardcore, show de punk. É esse tipo de. Você vai pra essas coisas. Assim. Hoje eu tô velho pra fazer isso. Eu já fiz muito. Inclusive num show do Lamb of God, a primeira vez que o Lamb of God tocou no Brasil, não lembro exatamente o ano, 2007, foi um show em São Bernardo do Campo. Eu voltei com o joelho inchado, porque numa dessas confusões eu caí de joelho no chão, levantei rápido, mas o joelho chegou inchadão em casa. Assim. Eu percebi que caiu uma tempestade nesse dia para voltar de São Bernardo para minha casa, é 1h30 quase dirigindo. Na tempestade era muito pior e foi na tempestade que eu percebi que Deu deu ruim. alguma coisa ruim aqui, porque tá difícil de acelerar, brecar o carro. Mas pra gente não esquecer, e pra começar o gancho assim, você falou bastante do Ashes of the Wake. O Ashes of the Wake tem uma conexão com o episódio passado. Quem é que É, faz a bênção, João? Quem é que faz a bênção deles na ele faixa título? é o Alexis Kolnick, né? Do nosso Skull Solado ali, né? Do Alexis Kolnick Solado, assim. Ele participa do Ashes of the Wake. É um dos motivos dessa participação que me faz querer ouvir o Lamb of God com alguma tensão, mas também tem participação do Chris Poland, guitarrista Verdade. original do Megadeth. O original, do lado do Dave Mustaine, lógico. Da formação original do Megadeth. E ele já tinha participado do As the Paulus Burns, que é o disco anterior. E assim, o Ashes on the Wake, assim, falando um pouco do disco em si, né? O Ashes on the Wake é o primeiro disco do Lamb of God, esse da capinha verde, que saiu por uma gravadora grande, pela Epic Sony. E ele refina a fórmula que eles vinham evoluindo desde o início, mas que tinha dado um salto de qualidade muito grande no As the Palace Burns, que foi um disco que foi produzido pelo Devin Townsend. Devin Townsend que Outro que também tinha o tem um histórico radar de metal legal. extremo junto com o Strapping On Lad. Né? E apesar de ter surgido com o Vai ali como vocalista do Vai, do disco do Vai que tem canção, né? Que a gente falou no ano passado, inclusive. No primeiro episódio a gente fala desse disco do Vai. Aí. Mas assim, eles sempre tinham essa coisa meio de. Eles começam mais ou menos como um Pantera death metal que não tem medo de trazer death metal e hardcore do que o Pantera fazia ali pra metalcore, de certa forma. Então eles eram meio. A identidade não estava muito formada no disco do Burn the Priest, que é o primeiro nome da banda, que vira Lamb of God, porque Burn the Priest não dava nenhuma gravadora que queria assinar Veja pela bem, direita. E aí o Lamb of God acaba sendo um nome irônico, né? A gente vai entrar nisso um pouco mais. E essa evolução no As the Palace Burns, eles encontram esse meio termo para ser uma espécie de sucessor do Pantera, assim, que até dá essa coisa meio bro metal ali, né? Tipo, do metal dos anos 2000, que para mim eles são seu símbolo maior, talvez, desse metal dos anos 2000. Certamente o símbolo maior desse metal dos anos 2000 ao lado do Slipknot. E isso significava o quê? Significava que eles tinham mais riffs de metal, de thrash, de death metal que eles traziam pra jogada. Eles usavam groove, mas também usavam a bateria de pedal duplo disparada que vinha do hardcore, que vinha do death metal. O vocal do Red Black começa com uma coisa mais I Wanna Be Phil Anselmo e aos poucos vai incorporando elementos de hardcore e elementos de grindcore e elementos de metal tradicional, thrash, death metal mesmo, ele vai achando o jeito dele de cantar próprio. Isso ele faz melhor no Ashes of the Wake, no Sacrament, do que no As the Palace Burns. Então acho que uma das coisas que vai fazer com que o Ashes of the Wake ressoe marco público é que o fato de que as melodias vocais estão mais bem feitas um pouco, o vocal dele tá um pouco mais característico, menos
menos descarrado de Pantera, assim, menos descarrado de Phil Anselmo. Então, falando do disco em si, o disco em si ele começa com uma sequência que é fabulosa, né? Que é Late Rest, Hourglass, Now You've Got Something to Die For, Faded Line e Omerta, que são cinco das melhores músicas que eles já fizeram na carreira, assim. Now You've Got Something to Die For é aquela música que ao vivo vira um pandemônio da galera cantando junto, refrão. Late Rest também é uma música que é daquelas de fechar show, que é riff sensacional, né? O Outro clássico da banda de fechar a parada. Então, foi assim, o lado A dele, se a gente pensar, é um lado A irretocável. Daqueles que melhores, uma sequência de cinco músicas que dificilmente outra banda chegou próxima de fazer nessa mesma geração deles e até da geração anterior. E aí a gente vai colocar que a ligação, eles têm uma intensidade muito própria, eu acho que vai pegar o Zeitgeist ali, que é um Zeitgeist que começa a sair do nu metal, que simplificava demais os arranjos em detrimento de groove, em detrimento das influências de hip hop, para começar a ter solos elaborados, começar a ter riffs elaborados, arranjos de bateria elaborados, músicas que vão variando tempos e velocidades. Isso é uma coisa que começa mais ou menos porque o Slipknot, de certa forma, começa a trazer essas influências. Então acho que o público vai abrindo cabeça para isso. Quando o In Flames entra nos Estados Unidos, o In Flames entra nos Estados Unidos copiando a fórmula do nu metal e de repente começa a perceber aos poucos que, opa, não, que os caras estão interessados era talvez no que eu fizesse antes, e vai levando isso, tentando achar um meio termo a partir dali. Em 2004, lembrar que o In Flames vai lançar o soundtrack to Your Escape, que acho que talvez seja o disco de maior sucesso dele. Muda até a estética da capa. Exato. Então, depois o Reroute Remain ter ficado uma coisa meio sim ou não, assim, né? Que a galera não pegou tanto nos Estados Unidos e alienou uma base de fãs dele. Então, o Lamb of God entra nisso. Aí o lado B do disco, as músicas não são tão inspiradas até chegar na Ashes of the Wake, que é uma música basicamente instrumental. Ela começa com citações, termina com citações, e é a música que tem o solo do Alex Sconie, que é a música que tem o solo do Chris Poland, e que vai variando tempos, assim, e aí você percebe, tipo, as pessoas estão interessadas nisso. Aí entrando no Sonic, eu lembro que isso basicamente esse disco é o que vai levar o Sonic de volta pro metal. Que depois disso daí, acho que não sei se foi mais ou menos na mesma época quando que o Testament lança O refrão do Testament. O First Strikes to Deadly. O Testament, ele é de É por aí, quando? 2002, 2003, não é? Ele foi feito em 2001, foi quando o Ah, Testament, o Sonic volta a trabalhar com o Testament ali, ele regrava alguns solos para esse disco. Mas acho que ele só vai voltar a fazer parte do Testament, se eu não estou enganado, vai ser só 2004 que ele volta como membro fixo da banda, oficial. oficial, assim. Que o disco que eles lançam logo depois não é com ele, assim, não, há pouco antes que eles lançam sem ele. Então, Só homenagem histórica. confirmar que tô aqui procurando para ter certeza. Ele volta em 2005, oficialmente. Então você vê que essa caminhada, essa participação no disco do Lamb of God é entre ele ter gravado First Strikes to Deadly, que é um disco de regravações do Testament, porque o Testament não tinha os direitos daquelas músicas para poder relançar os discos, que era por gravadora grande. Então, eles refazem, regravam essas músicas com a produção da Ed Snip, dando uma atualizada no som. O Sonic participa. Ele volta para a banda em 2005. E eu lembro de ler entrevistas sobre a participação dele no Ashes of the Way, que ele fala que de repente ele viu que aquilo que ele tinha feito nos anos 80 com o Testament, que ele achou que tinha sido esquecido, estava ressonando com uma nova geração. Estava ressonando numa nova geração. Então tinha uma nova geração que olhava para aquele thrash metal dos anos 80, mais técnico, trabalhado, sem rejeitar aquilo como tinha acontecido com o nu metal. O metal tinha jogado aquilo pro lixo, não tinha dado valor nenhum para isso. Mesmo a geração de metal do groove dos anos 90, ali do Pantera, Machine Head, Fear Factory, Sepultura, de certa forma, não olhava para aquele metal dos anos 80 com o devido respeito que essa geração dos anos 2000 olha. Então, Sonic, aquilo meio que faz com que ele se religue ao metal para fazer ele voltar para o Testamento, entendendo que opa, existe uma nova geração aqui que
a gente pode conseguir conversar com eles, de repente pode ser que a banda não seja uma banda de nostalgia, pode ser uma banda de presente e futuro. Eu ia brincar contigo, perdão de interromper. Ah, Se até o Alex Skolnick tem síndrome de impostor com a carreira dele no metal, quem dirá você, entende? Tipo assim. então, mas é isso, assim, eu acho que o Testament, a gente vai olhar ali, e nessa parte do Lamb of God, no Testament, ele é parte de uma cena que está crescendo, que vai ter saído, que existe com o The Head of Heartache, que é o disco do Killswitch Engage, que foi lançado também em 2004, em maio, é um disco que lança com Howard Jones, que é um vocalista que sabe cantar direito, e o Killswitch Engage começa a trabalhar mais as melodias também deles. E aí vai evoluir, tem o volume 3 do Slipknot, então se a gente pensar nisso daí, no mesmo ano sai o disco The War Within do Shadow Soul, que é outra banda dessa mesma geração. O Shadow Soul vai ceder o guitarrista que tá no Anthrax agora, assim, o John Donai, esqueci o nome dele agora, John Donai. E então você vê que exatamente o John Donai talvez seja a grande prova disso. Ele vai ir tocar no Anthrax pra substituir o Rob Caligiano depois, olhando, tipo. E ele sempre falou que sempre foi fã de Anthrax, então é uma banda da nova geração que olhava para aquele trash dos anos 80 com reverência. Então, a gente pode colocar o Lamb of God faz parte dessa cena, e dessa cena ela é mais icônica ao lado do Slipknot. Essa mesma toada, mudando, como é que é? Mudando o disco, se tem alguma coisa, o Thiago me Sim. pegando. Nessa mesma toada, mudando o disco, aí a gente vai para um outro disco de, como é que diz assim, vai para um outro disco do mesmo ano, o Glorioso, eu vou chamar errado o nome, já aviso que eu vou chamar errado, que é o Glorioso Leviathan, o Nossa. Leviathan do Mastodon. É, Leviathan, é, Leviathan, né? o disco da baleia, o disco do Moby Dick, vamos chamar o disco do Moby Dick, para não ter problema. É, Leviathan, é Leviatã. latim. Latim, boa, 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 boa. Etimologia consolada, entende? E eu tava lembrando assim que é um disco que vai apresentar uma banda ali Atlanta, uma banda que o Thiago falou isso do Lamb of God. O Mastodon tem uma coisa que no primeiro momento eu lembro de falar que era legal. Eu tava lembrando com o Thiago assim. Para quem não está vendo no YouTube, para quem está ouvindo nas plataformas de áudio, a gloriosa capa é uma coisa que me convenceu muito na época, um elemento importante lá. E várias a gente vai falar de capas. Exatamente, essa capa do barco, como é que é, do Pequod com a baleia, o negócio, tipo assim, que trouxe massa, tipo assim, pô, isso aqui é de Moby Dick. Então, assim, tem umas coisas meio icônicas tipo, sabe aquelas coisas que você toma emprestado alguns códigos culturais, assim, para tipo, dar uma pintura bonita pro negócio, tipo, é Moby Dick. Então, tipo assim, não é dramas de um jovem, coisa não, é Moby Dick. E eu lembro que é um disco que ele chega com essa pegada, que chega com um pouco essa ideia, e esse ser grotesco que é o Leviatã, esse ser gigante. Lembro que eu ouvi e falava, mas que é isso? Que é essa banda que tem os caras cantando que me lembra um pouquinho ali o Leme, numa coisa meio, mas não é tão rouco. É, não é um vocal limpo, mas também não é um vocal de metal extremo, né? Exato, exato. Mas que ainda tava brincando assim, que o Leviatã pra mim é um disco de duas metades. Vocais, né? Porque É, assim, basicamente nesse disco ainda são só dois cantando, né? O Brandaler participa muito pouco. exatamente. O Brandaler só consegue tocar bateria, como se fosse uma coisa fácil. Mas eu brinco assim que para mim é um disco que claramente eles vão lá, voltam pro Power Slave, assim, voltam pro Maiden em 83, 84. Não tem medo de chupinhar, tem horas assim que a melodia é ridícula. Você começa a ouvir, começa a rir do tipo, sei de onde é que você veio. Só que vão passar um raio thrash metalizante na história. Então, acho que pra mim tem dois É, momentos a muito. história, assim, né, do Mastodon, eles escolheram o Moby Dick como tema. O Brandaler que faz as letras, né? Baterista. Ele não cantava ainda na época, ele vai cantar depois e vai ser o melhor vocalista da banda hoje. Exatamente. Basicamente, ele é baterista e vocalista, assim, os outros cantam umas músicas aqui e acolá. Mas ele disse que a questão do conceito da história foi que ele achou que essa busca pelo Moby Dick ali, que é o mote da história do Herman Melville,
Herman Melville, né? Que é É, outro. é, Esse é um momento de cultura que você é. tá doido, não confundindo coisas. Eles achavam que era muito eles em busca da música perfeita, da música grandiosa perfeita. Eles tinham esse tipo de relação. Então eles colocavam, tipo, por isso que o resto da banda topou, sabe? Ah, vamos fazer um disco conceitual, mas sobre o Moby Dick. Né? Essa busca em glória que te leva à loucura de colocar tudo que você tem pra ver se você acha esse momento de inspiração e consegue achar essa baleia branca que é a música perfeita, é a música do jeito que os caras queriam. E aí, ó, seguir musicalmente, né? Por que que foi pro Mastodon isso, assim? O Leviathan é o terceiro disco do Mastodon, Segundo, na segundo. verdade o segundo, né? É que assim, eles têm um EP primeiro, né? Que Isso. depois vai se virar o Call of the Mastodon, que tem as músicas, é o EP expandido, assim, que acaba sendo um primeiro Mastodon disco, se adora um você EP quiser. expandido, by the way. Não, porque eles lançam Blood to Life, Life Blood, que acho que é o nome do EP. E depois eles vão lançar o primeiro disco de fato que eles lançam, né? Esqueci o nome do primeiro O disco deles, o Remission. Remission, isso. E o Mastodon surge como eles eram a banda de suporte do Today's the Day, que é uma banda de noise rock, noise metal dos anos 90, do Steve Austin, que também foi o cara que produziu os primeiros discos do Lamb of God, o disco do Burn the Priest, o primeiro disco do Lamb of God no American Gospel. Então você vê que tem uma outra conexão entre essas Era. bandas. E Today's the Day é uma baita banda, é uma banda bem legal. Assim, pra quem gosta de noise rock dos anos 90, ali na linha de Jesus Lizard, eles são uma banda que vão dali pra mais pesada e mais experimental. É uma banda bem legal pra quem. E. Então eles tinham essa coisa de ser meio sludge, ser meio experimental, uma pitada ou outra de progressivo aqui, uma pitada ou outra de melodia mais ali, mas não era não estava completamente formado, né? E no Leviathan é o disco que eles isso vira, eles resolvem falar, quer saber? Vamos deixar de parecer difícil, no sentido de tipo fazer uma música impenetrável, vamos fazer umas músicas de mais fácil assimilação, mas jogando toda essa caldeirão de influências. Não vamos negar nossas influências de metal tradicional, não vamos negar nossas influências de rock progressivo dos anos 70, que a gente queria parecer uma banda muito noise, pesada, e deixava essas coisas só rastejando no cantinho. Não, vamos subir e abraçar isso de open arms, assim, vamos receber isso de braços abertos e vamos colocar isso na música. E, pra não te interromper, é uma coisa que pra mim tá muito clara no lado B do disco, que é o lado, tipo assim, a gente vai jogar com melodia, a gente vai construir clima, a gente vai começar a ficar brincando com o tema. É uma hora, tipo assim, tá, eu preciso ser. Como é que eu posso brincar? Eu preciso ser malvado no lado. Talvez assim, eu preciso ser malvado no lado A para mostrar que eu ainda sou uma banda de metal, 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 tá relendo esses códigos mais death thrash. E do outro lado, lado B, tipo, começa a se soltar e dizer, pô, dá pé, dá pé, dá pé. Eu tava brincando assim, como é que é? Não desprezando o Mike A.D., que é o senhor baterista, não me entendam errado, por favor. É o senhor baterista que eu gosto. Mas, tipo assim, tem umas horas que você vê, parece que é um Motorhead um pouco acelerado e o Brandreder sempre vai encaixar um rolinho, assim, tipo. Não, o Brandeller, ele faz basicamente uma bateria de jazz, assim, mano. Você Exatamente. toca, ele é tipo um baterista de jazz tocando metal, ele é muito doido como ele faz uns arranjos de caixa, que você fala, mano, o E que que esse sobrou um cara tá tempo, ele vai. fazendo? Isso, que não, às vezes não é nem virada, é do tipo como ele vai pegando o tempo da caixa e fazendo umas coisas assim, mano, olha isso que esse baterista tá fazendo ali embaixo, né? Enquanto ele tá mantendo o groove da música ainda, por isso que é meio jazz, sabe? Aquela coisa que parece que tá mantendo a batida ali, você vê o negócio tal. E o cara tá fazendo um negócio completamente impossível na bateria, sabe? Tipo, Whiplash, né? Play again. Não, tá errado. Not E, my tempo, sabe? Tipo, das quatro foi tempo, exatamente. E que em alguns momentos isso, eu lembro que ah, o vocal na época também, mas em alguns momentos você fica assim, "Ah", mas depois quando entra, vai. Tanto é que eu tava brincando. Tanto é que pra mim, o Mastodon que eu sempre vou escutar mais, é esse Mastodon mais limpão que vem depois, é o Mastodon mais de boas. E lembrando umas coisas do disco, assim, como é que é, óbvio, mas eu rimo que é besta, mas é tranquilo, mas é legal como é que é a, a entrada ali, deixa eu colar aqui, falando ao vivo da Blood and Thunder, como é que é.
White Whale, Holy Grail. Pô, feita pra cantar em show, Uau, entende? ué, Meu, oh, Holy Grail. É, pra cantar show, entende? Então, assim, e ali no meio tem uma hora, assim, que a gente tinha falado. Essa da Blood and Thunder, que você vai começar a achar que vai. Alguém tem que ter feito esse mashup com Tu Tem Uma Lenda, assim. Tipo, oi! Assim, parece que se trocou de disco, assim. É uma coisa que fica até meio vergonhoso, assim. Ah, não, é, não. E aí depois tem um pouco isso, então, é tipo assim, eu tava até brincando que é um lado A de uns vocais um pouco mais, não digo guturais, mas talvez um pouco mais primais, não sei, alguma coisa que tá ali. E para mim, onde vai, onde para mim vai virar um pouco a chave, onde vai ficar legal, é o seu lado B. Eu acho que o Solado ultimamente manda fazendo ouvir muitos lados B, pensando assim. É, de pensar que vinil nem tava na É, nossa cabeça naquela época, assim. exatamente, hoje a gente tá. Aliás, by the way, agora na viagem de novembro eu digo isso. E o Mastodon que faz uns vinil, sempre faz umas capas, umas artes lindas pra caramba. Que você diz assim, É. pô, você se arrepende de não ter como ter o vinil, porque são sempre umas artes lindas pra caramba. E aí, pra mim, o lado B tem ali como é que é Naked Burn, que tem a raiz do Já começa Mastodon. com. É, começa com. Mas se a gente for fazer 5-5, mas acho que não vai dar 5-5, porque se você pensar que tem uma música muito longa ali, talvez seja 6 Exatamente, que lá, eu já cheguei chegando no depois. Naked Burn. É, Mas é que Megalodon é uma baita música também. exatamente. Iron Tusk, Sea É, Beast. Um disco daí é. ali começa a colocar essa coisa legal do tipo assim, tá, então aqui é engraçado aquilo que na semana passada o Thiago tinha falado a história do. Caramba, até tá aqui do meu lado. Tinha falado a história de algumas coisas do glorioso Handful of Rain serem a gênese da TSO. Aí você começa a ver, tá, é daqui que vai sair esse maço do mais limpo depois. Ah, e E se aí, você, se você for parar ali, esse Mastodon mais limpo, ele nasce uma música que chama March of the Fire Ants, que é do primeiro disco. do Remission. Que é uma hora. Porque ela vai no estilo do Mastodon ali, daí do nada dá uma guinada que vira Iron Maiden total, assim. Exato. Então. Tipo, oi, Iron Maiden, É, você está fazendo um disco chamado Dance of Death. Eu estou fazendo o disco que você deveria ter coragem de estar fazendo nessa época. é, é. E, e para ir nessa Iron Na Maiden. verdade, eu acho que eles Vai. olham assim e falam assim, se você acha que o que você tá fazendo é progressivo, olha o que eu tô fazendo e veja como que você pode Exatamente. fazer progressivo, né? Sabe? E ainda não tem um vocal, como é que é, agudo. Eu tenho vocais É, mais né? graves. Eu tô com dois vocais sujos cantando, assim, Exatamente, né? Que isso, não é. sujo, São exatamente, exatamente. sujos os vocais, é. Eles não são extremos nem limpos, nem Não, não, claros, são sujos. exato, exato, assim, aquelas coisas, como é que você olha pro Mastodon, você se diz assim, bah, de que van fumacenta ser esses caras, assim, tipo, É. uma brincadeira boa. E aí, pra mim, tem esse violinho de onde vem o trash, onde vem a história, e daí tem ali como é que é, vai tocar o telefone nesse momento, mas antes, onde tá ali como é que é a gloriosa Hearts Alive, que vai ficar tocando. Hearts Alive, que tem 13 minutos de duração. Pô, tá tocando, você tá avisando. Mas quando eu tipo assim, pô, é a baleia branca deles, porque é justamente o momento da história que vai estar lá, como é que é o glorioso Capitão Ahab pega o bicho, mas se rala, mata quase todo mundo, só se salva o Ishmael. E aí, tipo assim, eu brinco, temos aqui uma Rime of the Ancient Mariner, desse novo tempo. É. Comemos Power Slave, estamos te entregando uma rhyme nova, diferente, com outro sabor, um pouquinho menos, mas tá ali. E ainda como é que é? Para sobrar depois, o final, tem como é que é mais um instrumental, sempre instrumental, como é que é, como diz a história, a segunda instrumental baseada na história do Homem-Elefante, tipo, banda nerd, tipo assim, nada mais nerd do que tu abrir um livro de medicina legal, entende? Tipo assim, tem umas É, coisas eu lá. lembro que, assim, começando. Eu acho assim, do Mastodon, esse disco pra mim e o Crack the Sky são as duas obras-primas deles, assim. Acho que são os dois grandes discos que eles fizeram. Assim, depois do Crack the Sky, eles não têm mais pra onde levar essa musicalidade. E aí eles vão simplificar, vão começar a procurar rotas alternativas, que tem o The Hunter, daí tem o Emperor of Sand, que eu acho que é um disco que é bem subestimado, porque dentro da proposta que ele teve, é uma proposta que a galera não entendeu. Exato. A galera não entendeu, não gostou, mas não, Eu tava esperando aquilo. exato, sabe? Mas eu acho assim, ele, o Leviathan e o Crack the Sky são dois clássicos do metal dos últimos 20 anos ali, que pra mim estão
pau a pau com discos históricos que eu gosto. E gosto mais do Crack the Sky que do Leviathan, apesar de entender a importância do Leviathan muito. Tipo, o Crack the Sky é um desenvolvimento do Leviathan. Exato. O Leviathan foi uma forma que foi, tipo, mais ou menos guardada as proporções. O Leviathan é o Ride the Lightning e o Crack the Sky é o Master of Puppets, assim. Mas eu gosto mais, nesse caso, eu gosto mais do Crack the Sky, mais do Master of Puppets. Lembrar que entre eles dois vai ter o Blood Mountain, que é um senhor disco, mas Exato. acho que o Blood Mountain eles estão guardadas algumas proporções ali. Lembra o L'Enfant Sauvage Do do Gojira. Gojira. É muito o disco seguro que eles fazem. Depois de fazer o Leviathan, eles lançam o disco seguro. Vamos lançar um disco que é para agradar o pessoal, porque a gente não pode correr esse risco de alienar ninguém, sabe? Nós vamos Aí, perder o que a gente conquistou até agora. exatamente. Daí No, ainda eles estão com uma gravadora, acho que ainda é uma gravadora pequena que sai o Blood Mountain. no Blood Não, o Blood Mountain, Mountain já sai pela Reprise, né? Então, que já é da Warner, Reprise, então já é o Reprise. primeiro disco de uma gravadora Não grande e é tudo. mais Relapse. Então, ainda sai em parceria da Reprise com a Relapse, mas já tem uma banda, uma gravadora grande por trás, assim. Então, eu acho que ele é um disco bom, mas é um disco muito seguro. Que eles não vão tão longe quanto eles teriam ido no Leviathan. E aí eles resolvem no Crack the Sky, falam, vamos longe nessa desgraça que vamos levar isso pro extremo e levam e é também a obra-prima deles, assim. Mas o tá falando do Blood Mountain, não é o disco em questão. Mas pra mim, a melhor música do Mastodon tá no Blood Mountain, que é Sleeping Giant. Pra É mim é uma isso assim. musicaça também, Isso é assim. música perfeita, entende? Não, E mas pra ainda mim eu gosto muito da Crack the Sky e da Last Baron, também as músicas longas deles é, eles são muito bons, assim. É que eu acho o Crack the Sky perfeito do início ao fim, assim, eu acho que o Leviathan, ele é quase perfeito, vou dizer, vai, não vou dizer que não é perfeito, mas ainda tá, tá. tá formando ali o que vai sair esse suco Ah, eu depois. não acho que tem música ruim no Leviathan, eu gosto de todas as músicas. Não tem nenhuma música que talvez a Island seja que eu ache menos, assim, mas ainda assim eu acho que é um disco que pra mim, todas as músicas são muito boas, então. A grande questão é que eu acho que no Crack the Sky todas as músicas são muito boas e melhores, assim, e eles conseguem ousar um pouco mais. São diferentes, acho que são dois lados da mesma moeda que eles estão colocando, essa moeda de fazer um prog metal pros anos 2000 ali. É que pra mim tem um componente que ele vai aparecer no, ali a partir, acho que é do Blood Ah, Mountain que tava colando aqui, que o Mastodon sabe fazer clipe. Então, isso assim, isso tem que ser dito. Tipo assim, é a uhum. banda que quando tem um clipe do Mastodon, você pode parar e ver. É? Eu acho aquele clipe de Sleeping Giant perfeito, assim, os caras recriando o mundinho, os ET, assim, eles vestidos de ET. Tipo, é uma banda que faz umas coisas trimalvadas e que depois, na hora de fazer o clipe, não se leva a sério. Então, assim, saem coisas divertidíssimas, assim. Aquele do culto. Tipo, tem uns clipes que você olha assim, tipo, o que que esses caras estão fazendo? Entende? Tipo assim, alguém andou queimando alguma coisa e não era lenha, entende? Tipo assim, é uma banda que vai, que sabe entregar, mas sabe entregar visualmente. Então, acho que pra mim eu não sei se a banda, como é que é fazendo uma brincadeira, assim, uma forçada barra nossa. Acho que não sei se é porque a banda tem uma das forças dela, uma das forças criativas dela. Tá na bateria. É uma banda que não é muito de se mexer no palco. Eu lembro de quando eu vi eles, era tipo assim, aquela coisa, os três na frente, o Bran atrás, tipo ali, uma banda que ela não é tão de correria, mas é um baita show. É quando entrega quando eles podem ser paspalho nos clipes, assim, tipo, esquece. Acho que curiosamente é o. Deixa eu até fazer a coisa para não errar aqui. É o Crack the Sky, que sai a edição aquela de 15 anos. Comentamos isso no Uhum. Solada sábado. Prepare seu bolso. Aliás, ainda faria um outro comentário que eu não fiz no Solada, que eu ia fazer do Solada, acabei não fazendo o texto. Que a banda tá virando um Kiss, porque a banda tá sabendo exatamente tirar suco. Como é que é? É a banda que lançou Pepino, é a banda que lançou agora, como é que é? A versão do Crack the Sky. Se você comprar em CD, vem o imã de geladeira. Se você comprar em LP, vem os selos, ou vice-versa, uma coisa assim. Então, tipo assim, sabe a banda que entende, tipo assim, eu tenho uma maquininha que rende alguma coisa. Então, acho que aqui é o momento que a baleia branca aparece, eles realmente conseguem pegar a baleia branca. Sorte deles é que, diferente do livro, desculpa, spoiler do livro,
todos saem bem, não é só sobra um para contar a história, que é a grande moral do livro do Moby Dick. É, e Ah, lembrando aqui, o Thiago o Thiago vai me puxando. Tem um fato que a gente guardou que talvez seja o fato mais divertido de toda a história. Talvez seja o momento assim mais querido aqui. E como é que é? 2 anos depois, é de 2004, 2006, tem uma tour que é famosa. Eu acho que até depois, eu assisti de procurar, mas acho que até depois saiu um DVD, alguma coisa dessa tour, acho né, que sai, sim. que sai. Uhum. Que é como é que é The Unholy Alliance Tour, que era como é que é o Slayer apresentando a nova geração, apadrinhando, como é que é o vovô apadrinhando as novas gerações. Bom, bela de uma tour. Slayer, Lamb of God, Mastodon, Children of Bodom, In Flames e Tie Nights Bleed. E aí, quando foi ter essa gloriosa tour, isso vai dar um, como é que é? Vai mexer e vai causar reações, né, Thiago? É isso, então, assim, é lembrar, assim, eu tenho algumas lembranças dessa época, era que o Slayer, existiam umas pessoas querendo falar de bandas novas, né, pro Slayer, e o Slayer meio que falou assim, a gente sabe o que que tá vindo por aí, a gente fica esperto que eu vou te mostrar o que tá vindo por aí, aí vem essa turnê, assim. E eu tô vendo o DVD aqui, o DVD tem de fato, saiu um DVD em 2006 deles ali, da Holy Alliance, do Slayer, que tem Slayer, Lamb of God, Mastodon, Tiny Ice Bleed, Children of Bodom, Mastodon Slayer de novo, Mastodon, Lamb of God, Children of Bodom e In Flames também. Então, você vê que são 15 músicas que tem nesse DVD. E aí a gente vai falar que teve recentemente foi perguntado pro Kerry King sobre quem ele recomendaria para tocar no Big Four uma vez que o Slayer acabou a carreira. Veja bem. Eu acho que se rolar um Big Four de novo, o Slayer sai do limbo pra cantar pra Fácil. participar desse Big Four, né? Não vão negar o chequezinho no fim do mês. Mas ele disse que se tivesse uma banda para ele indicar pro Big Four, ele indicaria o Lamb of God. Vamos lembrar, né, que se eles chamaram o Lamb of God e o Mastodon para fazer a turnê ali, para levar, mostrar para essa geração de metaleiro velho o que era o metal novo que tava surgindo. Agora que tá acontecendo, o Lamb of God e o Mastodon puxaram o Kerry King para abrir essa turnê dele, né? Então, o favor tá sendo repago. Então, assim, tipo, o Kerry King quis fazer polêmica, mas na verdade ele tá promovendo a turnê que ele vai fazer parte e pagando o favor ali. Agora, 2020, como é oi? que é? 2024, Kerry King é sensato. Exato, tá só devolvendo o favor, assim. Porque assim, se a gente vai entrar nessa polêmica, que é uma polêmica vazia, eu acho que não funciona desse jeito os Big Four, né? Acho que a questão do Big Four thrash metal ali não é você pegar uma banda nova e colocar ali. É o Big Four thrash metal dos anos 80 e anos 90 ali. Exato. E que, guardadas as proporções, só existe o Big One, que é o Metallica. Os não são bigs perto do Metallica. Mas, então, o Slayer, Vou mesmo o ajudar Slayer vocês. agora não tá nesse nível, assim. E também, como Ele- é que é? Estou pagando, estou retribuindo favores que vocês me fizeram no passado, foram importantes e eu estou retribuindo hoje. Então, acho assim que se o Lamb of God quisesse fazer, o Lamb of God faz parte de um Big Four dos metal dos anos 2000 ali, que poderia ser Lamb of God, com o Slipknot, com o In Flames, com o Shadows Fall. E aí você pode puxar, sei lá, o Five Finger Death Punch, sei lá, Punch. se o Five Finger Death Punch é dessa geração um pouco mais depois. Então dá pra você procurar bandas nessa linha pra colocar o Killswitch Engage, certamente. Então dá pra você tirar o Slipknot, que eu acho que o Slipknot é um pouco mais velho que essa galera. Se bem que também é da mesma geração, acho que dá pra colocar. Mas daria pro Slipknot fazer Slipknot, Lamb of God, o Killswitch Engage e Killswitch Engage, o Shadows Fall seria uma turnê que funcionaria ali pra ele deixar o In Flames de fora porque eles são suecos. Exato. Então, ó, na geral, o Big Four do metal americano dos anos 2000, assim, daria pra colocar. Aí, o Lamb of God faz parte. Não mistura com o thrash, dá pra você fazer o Big Four dos anos 90 com Pantera, Machine Head pra dar briga no backstage. Aí você bota Fear Factory, sei lá, mais quem, assim, pra fazer esse Big Four ainda. Então, Sepultura. Sepultura, 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 sepultura. Sepultura, cara. Sepultura, não dá pra negar. Aliás, a É, reunião, como é que é? O meme da reunião que todos querem. Que vai é, acontecer. Agora é visto. Agora só, como é que é? é, Agradeça aos irmãos Gallagher por aumentar o preço.
roda pé, vamos. Mas uma coisa pra gente não esquecer, assim, falando da Unholy Alliance, é que isso vai virar matéria o momento onde tem como é que é a revista Veja os Metaleiros. E aí a Veja, no outubro de 2006, faz uma matéria sobre a Unholy Alliance, vai falar como é que é. Seria um metal com cérebro. E aí é legal porque trechos da matéria da Veja, tá? Eu lembro, eu tentei achar o recorte, eu não achei, só achei coisas copiadas do texto. O sujeito que chegou aos 18 anos sem ter gostado de rock pesado não tem coração. E o que passou dos 18 e continua gostando do gênero não tem cérebro. Veja, descobriu a roda. Não, tipo, Ah, Sérgio Martins, né, que escreveu essa matéria. daí como é que é depois tem. Aí o que seria, tipo, o Lamb of God, não tá na matéria aqui, mas tá como é que é que o Lamb of God seria metal cristão. É isso que eu lembro que a gente, o Thiago Sarques, nosso craque do Atlético Mineiro, ele trouxe essa matéria quando saiu, falou, pô, e o Sérgio era amigo dele bastante, assim, pô, o cara faz isso, né? Como é que foi fazer isso? Exatamente. Como é que é? Diz que que esse novo metal americano, então, essa vertente intelectual do rock pesado mostra que é possível ser fã do gênero sem causar prejuízo aos neurônios. Veja sendo veja, cara. Tipo, é o É, template vejante da é coisa. engraçado que sempre teve no metal essa coisa de querer thinking man metal que eles davam pro Queen's Reich nos anos 80, que eles Tava pro chamavam, Rush, davam pro Rush. Sempre tem essa coisa de querer colocar ali, né? os cabeção Eita, do rolê. os cabeção do rolê. Como é que é? Os limpinhos do rolê. Vamos. Hoje é só no Vou, estereótipo. é, E como é que é o resto? Aí tem uma parte do texto que, assim, que é linda. Temperando a indefectível pauleira com influências que vão da música erudita ao jazz e compõe letras de inspiração literária ou, vá lá, filosófica, vários passos adiante dos temas prediletos do gênero, mulheres, bebidas e seres mitológicos, em ordem que varia segundo as propensões dos autores. Eu confesso que quando entra, como é que é, a indefectível pauleira, eu não consigo ficar sério depois dessa composição. Entende? O eu que tenho que é que usar esse indefectível? indefectível pauleiro em alguma resenha que eu É, a fiz. gente tem que usar Eu, indefectível pauleiro. A gente estava falando que depois, aí depois dessa, tem a malandragem, porque nessa época o Thiago, o Sarkis escrevia para a Road Crew. A gente estava lembrando antes, o Thiago era psicólogo, então era muito malandro, muito, às vezes assim, muito malandro, muito argentino e não atleticano, digamos assim, no futebol da Libertadores. não, assim, ele sabia usar, ele tinha a Exato. sensibilidade de perceber a hora que ele podia trazer algum assunto mais polêmico, ou quando ele quiser para colocar pra pessoa pra falar, né? E Ele uma sabia coisa que. ele usar É, bem isso. E uma coisa que, verdade seja dita, a gente já volta para o grande final, que o Thiago fazia bem, que ele fazia muito bem a produção da matéria. Ele É, realmente virava a internet, sacudia e pegava coisa. Ele eu tinha essa... ajudei bastante ele com isso, assim, tinha várias pautas que a gente fez junto, ele Isso pedir era, pá, coisas, isso era, aí era diferencial, eu assim. ajudar, você conhece banda tal, me ajuda tal, não sei o que, e mandar perguntas, contextos, coisas do tipo. Ele sabia muito mais, assim, óbvio, era quando alguma coisa que tivesse mais no meu radar que ele pedia, assim, mas isso serviu para que eu fosse atrás de várias coisas também para ajudar. E aí é legal porque ele vai fazer uma entrevista com o Lamb of God. E ele pergunta, ele traduz a matéria, ele leva, ele faz o. Como é que é? The Circle is now complete. E aí ele. Como é que é? O Randy Blythe fala como é que é. Sem comentários. Pelo visto, foi um artigo de mais um jornalista que não fez seu dever de casa corretamente. Até que ele foi educado nesse comentário. Sim, né? Mas o comentário do Chris Adler é o melhor. Como é que é? Sempre houve confusões nesse sentido por causa do nosso nome. Porém, é lamentável que um jornalista não faça um mínimo trabalho de pesquisa antes de escrever uma bobagem desse tipo. Para o cara em questão, avise que não somos um grupo cristão, nem anticristão. Somos apenas uma banda de heavy metal. Inteligência é o que não falta nesse estilo. É praticamente um político. Como eu disse mais cedo, a banda chama Burn the Priest, e porque não podia chamar Burn the Priest, resolveu chamar Lamb of God, sabe? É que nem tem uma história que aquele cidadão que não vale mais a pena a gente citar o nome do rock brasileiro dos anos 80, não o que você tá pensando de São Paulo, mas um que é anti-vax agora, Aham. ele disse que quando ele ia lançar o primeiro disco da banda dele, que se chamava Um Nome de Preservativo, a gravadora falou que não podia lançar uma banda com nome de preservativo.
Ele falou, então não, então tá, então qual que vai ser o nome da banda? Capa de Pica. Exatamente essa história, dessa história. O roqueiro baiano. É mais ou menos o que é isso. Eu não posso chamar Burn the Priest, tá bom, então chama de Lamb of God. O Você tá vendo problema é que aí o jornalista que não faz o trabalho, o serviço dele vai achar que é metal cristão, né? e como é que é? E tinha Google na época, tá? Já vou lembrar que tinha Google na época. Já tinha Google, não sei se existia Wikipedia, mas se Não, já qualquer tinha, já pessoa tinha. que procurasse ou entrasse no site do Lamb of God, porque naquela época as bandas tinham site, não só rede social, provavelmente deveria ter lá a discografia. Tinha, não, provavelmente não tinha, porque eu fui atrás da discografia da banda, né? Você Então tava falando tinha lá com pra você quem é? saber os discos anteriores. Assim, só pra Deixa... falar isso aqui, tem uma outra entrevista que eu lembrei, que é uma entrevista do Mastodon. Que é uma entrevista pra gente falar que o Mastodon é meio bro metal também, e os caras do Mastodon são meio cabeça dura, então se você quer falar mal do Mastodon, pode falar, e nessa época eles falaram uma besteira. Eu lembro que eles entraram, teve uma entrevista com a Guitar World, que alguém resolveu falar por que Mastodon é legal e Dream Theater não é legal. Porque o Mastodon Que é um é uma verdadeiramente mistura de rock malvado e o outro não. progressiva. E aí a resposta que o Brad Hintz dá, o Brad Hintz é casado com um brasileiro, e aparentemente ele tá no lado, não no lado progressista da coisa, assim, né? Meio cabeça dura. E ele fala que a resposta que ele dá quando pergunta por que, que o Mastodon é legal e Dream Theater não é legal, sendo que os dois usam conceitual, essas coisas, ele fala: Ah, a gente não tem uma chinesinha tocando baixo. É. Aí o cara do Guitar World fica responde assustado. Velho. Como assim? Ele fala, eles se vestem de forma muito gay também. Olha pra eles, usam calça de couro, vocalista com essa coisa gay com o cabelo, canta como porra de um cantor de ópera, esse tipo de merda, isso exatamente nesses termos, cabelo dele, roupa, eles são gays. Aí o cara da Guitar World, não, Oi? você tá dizendo que Dream Theater é uma banda homossexual? Tem alguma coisa errada nisso? Aí, não é que eu quero dizer gay dessa forma, eu quero dizer gay, sabe? Tipo, aí vai o Kelly e vai tentar propor uns clientes e falar assim, não, nada disso. O que eu quero dizer é que nossa banda não tem esse ego de a gente querer ficar impressionando com nossa técnica e versatilidade o tempo todo. A gente só usa a nossa técnica em prol da música e não em ficar fazendo solos gigantes. Quer dizer, né? Daí já desenvolvendo mais ou menos. Não em usar solos gigantescos e fazer arranjos que só chamem a atenção pela tecnicalidade do arranjo. Que de fato o Dream Theater pra mim começou a fazer a partir dos anos 2000. Assim. Eles faziam isso nos anos 90, mas nos anos 90 isso ainda estava meio que embaralhado. A música nos anos 2000 parece que a música tem que colocar isso como uma primeira parte. E lembrando também que você tem nos anos 2000, a gente falou, tem o Trem dos Tortos, tem o Shitmatic Chaos, tem discos do Dream Theater que você já começa a olhar que o Dream Theater É, tenta sobreviver olhando para uma fanbase que não era mais a fanbase deles. não era mais a fanbase de metal e de rock progressivo, mas era a fanbase só da música técnica, né? Eles Exato. começam surge essa geração rock band que vai ouvir metal e prestar atenção na técnica da música sempre existiu no metal, mas não no nível que isso vai surgir nos anos 2000 e o Dream Theater atrai por causa da musicalidade. Tem um peso exagerado com a musicalidade exagerada, que é o Train of Thought, que gera uma nova geração de fãs pra banda. E gera essa sonoridade do Dream Theater, que não é a sonoridade que me agrada. Mas aí pra mim, já desde que o Jordan entrou, acho que eles já perderam a mão nisso. Mas se mudamos de assunto, acabou o assunto. Sempre lembrando como é que eles deveriam ter efetivado Frank Aguiar como tecladista do Dream Theater, mas essa é uma história para outro podcast, essa é uma história para outro momento. Histórias de uma internet raiz, história de uma internet moleque. O dia que, como é que é? O dia que o release de Frank Aguiar do Twitter, o Não, dia que o release de Frank Aguiar do Dream Theater circulou pelo Mir. Que isso é? Como é que a gente é chamado? Era Keyboard's Little Dog. Leandro. Passei mal lembrando dessa. Eu sei, eu até conheço a pessoa que escreveu esse release. Keyboard's Little Dog era muito bom. Citando frases de Curb Your Enthusiasm. Veio aí Exato. pra. Fiz o footnote. Fiz, ó. Que já, a pessoa que se assume, né?
Mas teve uma citação do Mike Portnoy ali, usando o Curb Your Enthusiasm ali. E como é que era? E Take Me As I Am vem depois, né? Vem depois, vem Ah, depois. isso. Que nem diz assim. Não, era o Take Me As I Am. É, do Train of Thought, assim. Era o Triumph Thought que dizia que Take Me As I Am era música. É, Tá. a gente foi. Dois discos para você voltar, para você ouvir. E como é que é? A gente estava fazendo a piada, então agora estamos a menos de uma semana do lançamento do disco do David Gilmour, que não é o disco do David Gilmour, mas é o disco de um vovô que ainda acha que tem um pouquinho de sopro de vida. Isso, você pagaria US$ 2 milhões pra ver o David Gilmour só tocar Wish You Were Here e Comfortably Numb ao vivo? Pagaria, É, pagaria, porque ele tá confesso. tocando coisa pra frente. É, só as músicas solo dele. Exatamente. Agora que ele tem repertório para isso. É. Diriam os invejosos. Mas é isso, pessoal. Obrigadão, obrigadão pela Bom, sua atenção. Espero que valeu, tenha sido um programa massa para você ouvir. Sim. valeu pessoal. Até semana que vem.